Seguir falando sobre ela, depois da mega operação deixar diversos baleados e resultar em mais de 100 mortes, os moradores das comunidades do Morro do Alemão e da Penha, lá na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, se mobilizaram para socorrer os feridos e retirar os corpos de locais de difícil acesso. Entre o choro de revolta dos familiares dos mortos, os moradores da comunidade reclamavam dos empecilhos encontrados no resgate dos corpos e da falta de assistência por parte do governo. Quem está acompanhando de pertinho, desde a semana passada, toda essa situação é a repórter da coluna Mirelle Pinheiro, a Letícia Guedes, que conversa com a gente agora. Bom dia, Letícia. Como começa aí seu dia de trabalho nessa segunda-feira? Bom dia, Nath, tudo bem? É uma semana em que a gente continua nesse assunto, claro, porque essa operação, essa mega operação, na verdade, ela marcou a história da segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Todos os olhos voltados aqui para o estado, onde a coluna está acompanhando tudo de perto. Hoje a gente tem uma agenda mais política, assim como você disse, essa situação abrange diversos âmbitos, né? Então, hoje quem chega por aqui é o ministro do Supremo Tribunal Federal para conversar com o governador do Rio de Janeiro, onde o político deve apresentar detalhes dessa mega operação. Mas falando sobre o que você comentou aí, a questão do socorro que os moradores prestaram, foi isso mesmo. A operação aconteceu na terça-feira, iniciou cedinho, na madrugada, como geralmente as ações policiais ocorrem, mas ela durou até por volta das 22 horas da noite daquele dia. Então, logo que foi encerrada, os moradores saíram às ruas, foram para a mata ali da Serra da Misericórdia para procurarem os corpos e também tentarem socorrer os feridos. A gente sabe que o cenário nesses complexos, como já diz o nome, é realmente complexo. São morros, são áreas de difícil acesso, com vielas, com becos estreitos. Então, assim, foi uma corrida contra a vida mesmo. Eles usaram carros populares, se juntaram todo mundo para conseguir carregar os corpos. E foi um cenário que a gente encontrou no outro dia, na quarta-feira, quando nós estávamos lá na praça onde os corpos foram expostos. Letícia, dos 121 mortos, 4 eram policiais, já foram enterrados, foram as primeiras vítimas, os primeiros corpos, né, que foram identificados. Aí, na semana passada, teve uma força-tarefa do Ministério Público com o IML, lá do Rio de Janeiro. Você acompanhou esse trabalho todo de perto, conseguiu identificar 115 corpos, né? Faltam 2 ainda que não foram identificados. E, para além disso, queria que você trouxesse, para além das informações sobre esses corpos, as identificações, também informação sobre os 113 presos, porque diversos deles, a maior parte, na verdade, era de outras regiões e não do Rio de Janeiro. E Doca não foi preso, né, que era a grande liderança que a polícia estava ali atrás, as polícias. E também a gente tem informação de que a Japinha, que é também uma liderança importante, não está entre esses presos, né, Letícia? O que acontece? A gente teve acesso exclusivo, na noite desse domingo, à lista dos 115 identificados. Foram 117 mortos, para além dos policiais, né, as 4 vítimas, mas a gente só teve acesso a 115 nomes porque, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2 ainda não puderam ser dificuldade ali no processo dos exames, né? Não foi possível identificar nem pela arcada dentária, nem pelas digitais, perdão. Mas fontes próximas da coluna, fontes da polícia, confirmaram que não tem chance desses 2 corpos pertencerem à Japinha do CV, que foi o codinome aí que ficou conhecido nos últimos dias após a mega operação e tomou conta das redes sociais. Afinal de contas, tem esse mistério aí, o pessoal está querendo saber, todo mundo se engajou, porque o próprio Metrópolis matéria do vermelho, e, na verdade, o que a gente tem de informação, a coluna Mirelle Pinheiro apurou que não tem nenhum nome feminino entre esses 117 mortos. Então, agora, a gente tenta apurar o que pode ter ocorrido, uma que repercutiram várias informações
de que ela havia sido morta na mega operação. Uma mulher, Letícia, um desses dois corpos ainda não identificados? O que fontes seguras passaram à coluna é que não há mulheres nesses dois corpos, por isso a gente cravou que ela não está entre os 117 mortos. Como você tinha me perguntado em relação aos... A gente apurou também as fichas criminais dessas pessoas e tem diversos tipos de crimes violentos, assim como a polícia já havia afirmado na sexta-feira em coletiva de imprensa. Então a gente vê que tem homicídio, tem latrocínio, boa parte tem o envolvimento com o tráfico de drogas, tem também esse caso em relação aos mortos, a gente viu que ontem nessa lista tinha pelo menos 2 que respondiam, um deles respondia por estupro coletivo, inclusive. Então, assim, são crimes. Segundo a polícia, pelo menos 12 desses 117 não apresentavam ficha criminal. No entanto, a investigação fez um trabalho minucioso, detalhado e teve acesso às redes sociais dessas pessoas e constataram indícios de que eles tinham ligação com o comando deles. Então, essas pessoas escondem, na verdade, né? Os disfarçados no Instagram, mas eles não fazem fuzis, fotos usando entorpecentes. Então, assim, o que a polícia verificou e que a gente também, a reportagem da coluna pôde ver, de redes sociais dessas pessoas, é que nos perfis tinham diversas fotos, eles usando drogas, conhecido nosso perfume, e exibindo armas de guerra mesmo, fuzis, empunhando pistolas. Então, tem também um método que eles costumam usar, que é a símbolos que a gente usa nas conversas do WhatsApp. Então, nesses perfis, eles têm aquela bandeirinha vermelha, que entre essas pessoas eles já sabem que o significado é exatamente que trata-se de um integrante do Comando Vermelho. Então, pelo menos 12, salvo engano, não tem ficha criminal, mas, segundo a polícia, conforme apurado por meio das redes sociais, eles apresentam, sim, indícios de que integravam a facção. Letícia, e a gente imagina, né, que as polícias seguirão, portanto, no encalço aí do DOCA. O governo aumentou, né, esqueci a palavra, mas a recompensa para quem tiver informações, né, exato, de 10 mil para 100 mil reais para ir atrás do DOCA. Imagino que também da Japim e de outras lideranças que ficaram de fora, ao mesmo tempo que muitas lideranças da atuação do Comando Vermelho em outras regiões importantes do Brasil foram capturadas nessa mega operação lá da semana passada. A Letícia, que cobre há bastante tempo o Comando Vermelho, tem muitas informações sobre os métodos de operação do Comando Vermelho, trouxe para a gente alguns detalhes importantes lá da semana passada, como, por exemplo, essas lideranças de fora do Brasil, né, Letícia, vinham aí para essa região importante do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, justamente para fazer treinamentos e muitas vezes para se esconder de operações nesses outros estados, né? E é por isso mesmo que a gente viu tanta gente de fora do Rio de Janeiro sendo presa ou morta aí nessa operação da semana passada, né? Sim, Nath, por exemplo, entre os mortos, mais de 52% eram oriundos de outros estados. A gente tem todas as regiões do Brasil, com exceção do Sul. Então, a gente tem mortos de Goiás, do Espírito Santo, da Paraíba, da Bahia, de muitos lugares mesmo. E sobre isso dos complexos terem virado ali um reduto, né, do tráfico com aulas para essas pessoas, para elas aprenderem a forma de atuação da facção criminosa e seguirem depois para os seus estados de origem para repassar isso aos criminosos. A gente percebe que de fato acontecia justamente por esse número, que é um número muito alto. Mas, além disso, a coluna apurou também que algumas dessas pessoas que eram de outros estados tinham mandado de prisão aberto. Então, isso evidencia que provavelmente eles estavam ali nas comunidades como forma de se esconder da justiça brasileira.
sobre o DOCA, né, o Edgar Alves, ele é apontado atualmente como o cabeça do Comando Vermelho, ele está abaixo somente do Marcinho BP, que está atualmente no presídio federal desde 1996, salvo engano, e ele está abaixo do Marcinho BP, então aqui fora ele é considerado o chefão, ele comanda tudo, e a polícia já afirmou também que tinha informações de inteligência, pelo menos antes de deflagrar essa operação, eles monitoravam essa liderança e sabiam que ele estava ali no local, no momento da mega operação, mas de alguma forma ele conseguiu fugir.